vocês. Vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, irmãos. Versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Hoje eu vou iniciar junto a vocês uma sequência, talvez não muito grande, mas é uma sequência, porque eu vou estar de forma sequencial falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Durante um certo tempo a gente vai ficar meditando sobre essas classificações que a Bíblia dá para nós. Nós estamos diante de um texto que coloca em colunas diferentes algumas virtudes produzidas pelo Espírito e algumas, vamos chamar de virtudes? Não é virtudes, mas eu estou sem outra palavra aqui, tá bom? Uma manifestações, tá bom? E outras manifestações que vêm da natureza pecaminosa. É muito importante vocês partir já de antemão, sabendo que a Bíblia ela é sempre taxativa no que concerne a colocar as coisas antagônicas. Ela coloca luz, trevas, céus, terra, mentira e verdade, Deus e o pecado, o mal e o bem, reino da luz, reino das trevas. Então você vê claramente, e eu poderia passar aqui vários minutos trazendo para vocês algumas dessas classificações que a Bíblia traz a respeito de como as coisas são de fato. Elas não estão em meio termo. Ou ela é uma coisa, ou ela é outra. Não existe um meio termo aí entre luz e trevas. O que é que está entre luz e treva? É algo com luz, mas com trevas. Na Bíblia não tem isso, certo? Por mais que na nossa vida cotidiana as coisas são feitas em cores, preta, branca, verde, vermelho, azul e assim por diante, na questão bíblica e na questão doutrinária, as coisas não têm essas cores. Ou elas são uma coisa, ou elas são outra. Não tem como fugir desta realidade. Então, o texto em que nós temos diante de nós, ela coloca uma dessas classificações: fruto do Espírito e obra da carne. Essas duas coisas, elas estão em colunas diferentes. Eu vou falar de direita e vou falar de esquerda, mas não tem nada a ver com política, tá bom, irmãos? Nada a ver. Uma delas está na coluna direita
e outras está na coluna esquerda. Uma dessas virtudes, as sequências dessas virtudes, pertence ao mundo do fruto do Espírito. O que elas são? Elas são as manifestações naturais de quem tem o Espírito Santo, de quem está inserido na luz, de quem está inserido no reino de Deus. Quando o Espírito Santo habita no coração de alguém, naturalmente esse Espírito vai começar a produzir o fruto. E então esse indivíduo vai manifestar de forma visível esse fruto. A semente está lá. Quem é a semente? Quem é a semente? O próprio Espírito trabalhando em nosso coração. Então esse Espírito vai começar a manifestar através das nossas vidas aquilo que ele é. Mas deixa por enquanto essas manifestações que nós não vamos falar nesse momento. Nós vamos falar em primeira mão da segunda coluna, aliás, da primeira coluna, né? Que aqui a segunda coluna é o fruto do Espírito Santo. E durante um tempo a gente vai ficar aqui conversando sobre isso, tá certo? Não necessariamente eu vou usar apenas essa classificação de manifestações da carne. Existem vários textos que traz sequências ou classificações dessas manifestações da carne. E possivelmente eu estarei me recorrendo a esses outros textos, tá bom? Nós temos Apocalipse 21, versículo 8, vocês não precisam abrir. Nós temos Apocalipse 22, versículo 15. Nós temos 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 10. Nós temos 1 João, capítulo 3, versículo 5 ao 9. São o quê? São leituras apostólicas que traz para nós essas manifestações da carne, manifestações da natureza pecaminosa. Então, hoje, irmãos, eu preciso também dizer que quem vive no Espírito, olha o que diz o versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos dessa segunda coluna. Se vocês estão inseridos dentro do reino, eu imagino que vocês estão com a Bíblia na mão, então me acompanhe, tá bom? Se vocês estão inseridos dentro desta classificação, pertencentes ao reino, isso significa que vocês têm o Espírito. E se vocês têm o Espírito, vocês vivem no Espírito. E se vocês vivem no Espírito, se vocês andam no Espírito, vocês não irão satisfazer esses impulsos da natureza pecaminosa, esses desejos da natureza pecaminosa. São antagônicos. Olha o que aqui diz o versículo 17. A carne deseja uma coisa, o Espírito deseja outra. São completamente antagônicos os desejos da carne e os desejos do Espírito. Nesse interlúdio aí está nós, crentes em Jesus, vivemos no Espírito. E se vivemos no Espírito, olha o que diz o versículo 24, irmãos. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram o que, irmão? Crucificaram o quê? A carne, com as suas paixões e com os seus desejos. Veja que Paulo é categórico. Não tem leitura mais simples do que essa. Você entendeu o que o texto está dizendo? Ele vai colocar duas colunas, dois reinos, um reino de Deus, um reino das trevas. Quem está inserido dentro de um reino produz um fruto. Quem está inserido dentro de outro reino produz outro fruto. Esses indivíduos que estão inseridos dentro do reino da luz, eles são templo e morada do Espírito Santo. Como templo e morada do Espírito Santo, eles têm o poder de mortificar os desejos da
carne. Pronto, categórico. Mas vamos ver como Paulo trabalha aqui nessas manifestações da carne, tá bom? Versículo 19. E eu vou hoje trabalhar só apenas numa... Paulo divide aqui nesse texto, Paulo divide as obras da carne em 4 grandes blocos. Vejam comigo. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Blocos de pecados que são produzidos relacionados à sexualidade. Outra coisa. Idolatria e feitiçaria. 2 pecados ligados à religiosidade. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez. Aliás, facções e inveja. Pecados que estão ligados ao relacionamento interpessoal entre mim e outra pessoa. 3 blocos, já foram. Vamos para o 4. Embriaguez, orgias, pecados que estão ligados à minha pessoa, ao meu domínio próprio, ao meu relacionamento comigo mesmo. 4 grandes blocos aqui Paulo dá. Existem outros textos que vão trazer mais frutos aí da carne, né? Mais obras da carne que eu não vou trazer aqui esta noite. Eu vou passar uns 30 minutos conversando com vocês sobre o primeiro bloco. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Outro dia eu prego sobre outro bloco. Tá bom assim, irmãos? Amém? Vamos lá. Primeiro grande bloco. Ora, as obras da carne são claras, são manifestas, são conhecidas. Que obras são essas? Imoralidade sexual. Quando a gente está diante de um texto como esse, vocês que estão no grupo da igreja, né, eu fiz questão de estar lançando hoje lá no grupo da igreja a palavra no original para imoralidade sexual, que é porneia, certo? Quando se fala de porneia, se fala de uma palavra que abrange todos os pecados relacionados à área sexual. Quando se fala de adultério, se fala de um pecado dentro da porneia. Mas quando se fala de porneia, não necessariamente está se falando de adultério. Tipo assim, deixa eu tentar explicar para vocês. Fortaleza pertence ao Ceará. Mas o Ceará pertence à Fortaleza? Não. O Ceará é uma área geográfica maior, Fortaleza é uma área geográfica menor, que fica dentro do território do Ceará. Então, quando se fala de porneia, se está falando de todos os pecados da área sexual. E aí você vai começando a imaginar quais são esses tipos de pecado. Vamos tentar aqui pensar. A fornicação. O que significa a palavra fornicação? Fornicação, certo? É o ato sexual entre 2 jovens. Ok, irmãos? Entre 2 jovens. Quando se fala de adultério, se está falando de uma relação sexual entre um homem casado com uma outra pessoa, ou entre uma mulher casada e uma outra pessoa. Quando se fala de masturbação, você também já sabe o que é. É quando você se auto-satisfaz. O sexo, ele foi dado como um presente de Deus para ser desfrutado numa baliza muito específica entre um homem e uma mulher dentro do matrimônio. Tudo que está fora desse contexto é imoralidade sexual.
Tudo que está fora desse contexto é deturpação daquilo que Deus criou. Logo, o que é a masturbação? É a autossatisfação sexual, onde eu mesmo me autossatisfaço. Você está entendendo, irmão, isso aqui? Sim ou não? Estão entendendo, ok? Então, a masturbação está dentro da porneia. Certo, irmão? Está dentro da porneia. A fornicação também está dentro da porneia. O adultério também está dentro da porneia. Qual é o problema, irmãos? O problema é que essas manifestações, elas são produtos da natureza pecaminosa. Elas são produtos da carne. Elas estão qualificadas como na outra coluna de indivíduos que não estão inseridos no reino. Vejam, irmãos, e aí eu vou pular. Vejam, vamos ler assim, ó. Versículo 19. As obras da carne são manifestas. E quais são? Imoralidade sexual. Agora pule lá para o versículo 21, versículo 21, parte B, que é onde ele termina. Aquele que pratica essa coisa, e aí essa coisa é eu que estou dizendo, tá bom? Porque você também já deve entender que ele vai colocar várias coisas e vai dizer no final. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Agora vamos minimizar, certo? Não pensar de forma macro, nessa coluna de pecado, mas pensar em um. Quais são as obras qual é a obra da carne? Imoralidade sexual. Masturbação, prostituição, adultério, eu falei outro? Fornicação. Todos esses pecados são manifestação da carne. E quem pratica esses pecados, olha o que o texto diz: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de... Ah, eu esqueci também da homossexualidade, né, irmãos? Que é a homossexualidade? É um homem com outro homem, ou uma mulher com outra mulher. Ou que é a bestialidade. Vocês sabem o que é a bestialidade? É um homem com um... Me ajuda, irmão. É um homem com um animal. Zoofilia, é? Zoofilia. Existe isso, pastor? Vocês acham que existe isso, irmão? Sim ou não? Existe. Claro que existe. Todos esses pecados, eles não fazem parte das manifestações do Espírito, do fruto do Espírito. Eles fazem parte da natureza pecaminosa. Eles fazem parte daquela coluna de indivíduos que estão no reino das trevas. É inconcebível alguém que está na luz ou alguém que está inserido dentro daquela coluna de indivíduos que tem o Espírito Santo trabalhando nas suas vidas e esses indivíduos darem vazões a esse tipo de coisa. Por quê? Porque esses indivíduos têm quem, irmão? O Espírito. E tendo o Espírito, o que o Espírito faz? Mortifica esses desejos, crucifica esses desejos pecaminosos. O mundo não tem isso. Aí você pode dizer assim: mas pastor, quem pratica essas coisas vai para o céu? Não. Esses dias eu vi uma polêmica na internet, que a Sônia Hernandes foi perguntada. Por isso que eu não gosto, eu comecei com esse negócio de internet aí, mas rapidinho eu abandonei, que esse negócio de responder as coisas na internet não é muito certo, não. E perguntaram a ela se um homossexual iria para o céu. E ela, para se adequar a toda uma agenda social e do mundo, ela foi dizer: a gente não pode dizer quem vai para o céu e quem não vai. Porque quem vai para o céu e quem não vai, é Deus quem vai determinar
no juízo de todas as coisas. O que ela estava querendo fazer? Ela estava querendo escapar das críticas que iam aparecer. Mas qual é o problema? O problema é que a gente não precisa dizer. O problema é que já está dito. Esse é que é o problema. Olhe, nós acabamos de falar que a imoralidade sexual são obras da carne. São classificadas como aqueles indivíduos que estão numa coluna que pertence às trevas. Nesta coluna há a porneia, fornicação, prostituição, adultério, lesbianismo, homossexualismo, todo tipo de sexo que não está legalizado pelas Sagradas Escrituras. Quem vive nessa prática, o texto termina dizendo o quê? O texto termina dizendo o quê, irmão? Não herdarão o reino de... Mas pastor, talvez não herdar o reino de Deus, o seu talvez seja a interpretação seja diferente. Tá bom, vamos para outras colunas, tá bom? Apocalipse 21. Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem, me ajude, irmão, os que cometem porneia. Aí você já sabe, todos os pecados daquela classificação que é porneia. Eu mostrei lá para vocês a palavrazinha porneia lá. Todos os pecados que estão dentro desta coluna. Como é que o texto termina? O lugar deles será onde, irmão? No lago de fogo que arde com... O que é isso? O que é isso? Onde é esse lugar? Aonde é esse lugar, irmão? Aí você vai para o capítulo 22, versículo 15. Apocalipse 22 e 15. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade. Fora de quê? Fora de quê, irmão? Fora de quê? Fora da nova Jerusalém, que é o texto na sequência. Fora da eternidade bem-vinda. Esses indivíduos vão para onde? O texto de capítulo 21 vai dizer. Eles vão para um local chamado Lago de Fogo que arde com enxofre. É duro dizer isso, irmão? Sim ou não? É duro dizer isso? É não, irmão. O problema é as conveniências. Nós estamos muito convenientes. Para Deus, o sexo é algo extremamente sagrado, que foi dado como dádiva aos homens, para que esses homens desfrutassem desta dádiva dentro das balizas que o próprio Deus estabeleceu. Qualquer coisa fora disso é deturpação moral, é deturpação sexual. Pode ser quem seja. Só que, como a gente não está nem preocupado com o que o mundo pensa, o que a gente quer saber é o que Deus pensa. E o que Deus pensa a respeito do sexo é que ele foi dado para ser desfrutado entre um casal casado. Na relação do cônjuge. E é interessante que o sexo fora do casamento é pecado. E não fazer sexo no casamento é o quê? Pecado do mesmo jeito. Você sabia disso, irmão? Então vá aqui, vá sabendo, viu, irmã? Esse negócio de dor de cabeça aí é pecado, viu? Fazer sexo antes do casamento é pecado. Mas também não fazer depois do casamento é pecado. Pare com essa arrumação, não vou falar agora não, senão isso aí é outra coisa posterior, lá, as obras da carne. Mas eu acho que ficou claro para vocês. De que Paulo está falando? Paulo está abordando o fruto de uma natureza pecaminosa. As manifestações de quem vive no reino das trevas. Imoralidade sexual, todos os pecados que advêm dessa
porneia, que eu acabei de falar para vocês, e que existem muitos outros que eu não estou aqui lembrando e dizendo para vocês. O que eu pontuei foi fornicação, masturbação, adultério, prostituição. O que mais, irmãos? Eu acho que eu disse outro. Homossexualidade, bestialidade e assim por diante. Todas essas coisas são produtos da natureza pecaminosa. Pastor, e o que acontecerá com elas? Com essas pessoas? O texto diz: vão para o lago que arde em enxofre. Vão para o inferno. Vamos continuar. Qual é a segunda? Impureza. Agora, o que essa palavra impureza também traz? E aí vocês também têm que imaginar que a palavra impureza, ela também é uma palavra geral, certo? Ela não tende a especificar apenas uma coisa. O que essa palavra traz é tudo aquilo que mancha a mente, o coração e as palavras. Pensamento, coração e palavras. Tudo aquilo que é sujo, vem da impureza. Eu vou falar só sobre um, tá bom? Palavrão. Vocês se lembram que Paulo disse assim: não saiam da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é uma palavra torpe? O que é uma palavra torpe, irmão? É quando você tem exatamente a palavra torpe e ela tende a ter duplo sentido e denegrir aquele a quem ela está se direcionando. Só isso a gente deveria tomar muito cuidado, porque Jesus Cristo já tinha dito que aquele que chamar o seu irmão de louco é réu do fogo do inferno. Mas escutem, o que a gente vê de crentes falando boca suja, falando palavrão, não está no gibi. Não está no gibi. Paulo disse, o salmista disse que sejam agradáveis a ti as palavras que saem da minha boca. O linguajar do cristão, ele também é modificado, irmão. Quando você é templo e morada do Espírito Santo, o que Paulo diz? Portanto, tudo que seja bom, tudo que seja puro, tudo que haja boa fama, seja isso que esteja em seu coração e em sua mente. Só que, presta atenção, quando você assiste um filme, que lá pelo filme tem uma cena meio estranha, você está trazendo o que para a sua mente, irmão? Impureza. E na sua mente ele desce para o seu coração. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo para exatamente todos nós ver o grau de compromisso que a gente tem com Deus. Porque se essas coisas são obras da carne, se essas coisas pertencem ao reino das trevas, todas essas manifestações são contra a santidade do nosso Deus. O nosso Deus está sendo vituperado, manchado. O nosso Deus está sendo sujado com essas coisas. E nós iremos ficar quietos, calados. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós brigamos com o cônjuge quando ele coloca a toalha molhada em cima da cama. Nós brigamos com o cônjuge quando ele aperta o meio da pasta
E aí fica a pasta lá toda amassada. Nós brigamos com o cônjuge quando ele tira a roupa e coloca a roupa lá atrás da porta do banheiro. Aí é uma briga que a casa só falta se acabar. Mas quando se fala de pecado, dos filhos pecando, afrontando a santidade de Deus, manifestando obras da carne, do esposo afetando a santidade de Deus, manifestando obras da carne da esposa, e assim sucessivamente a casa, sequer nós nos revoltamos, sequer nós nos posicionamos. Vai parar onde, irmão? Isso vai parar onde, irmãos? Nossa casa tem que ser um lugar de pureza, irmão, não de impureza. Veja o que sua família está assistindo. Veja quais são as ideias que os filmes trazem. Veja. Jó disse, fiz uma aliança com o Senhor, não colocarei nada impuro diante dos meus olhos. Porque os olhos, irmãos, é a porta do coração. O que os olhos não vê, o coração não sente, é isso que o texto diz. O que os olhos não veem, o coração não sente. Logo, meu irmão, procure a pureza do seu coração. Procure a pureza do seu lar. Procure fazer com que os seus filhos sejam alguém puros. Por mais que por essência eles tenham responsabilidades com aquilo, você é responsável por isso. Não é isso que Jó fazia? Se acordava de madrugada e sacrificava pelos seus filhos, ensinava os seus filhos o caminho da pureza. Todos nós devemos nos preocupar em não apenas deixarmos de cometer atos sexuais, mas também de ser puros. Puros. Porque onde há impureza, o Espírito Santo não pode habitar, irmãos. Jesus Cristo foi quem disse que não se pode derramar vinho novo em odres velhos, irmãos. Não se pode colocar um remido novo em um pano velho. Então, aprendamos com isso. Imoralidade sexual / todo aquilo que procede da imoralidade sexual pertence às obras da carne. E vai para o inferno. Impureza também vai para o inferno. É isso que o texto diz. E vamos terminar com libertinagem. E eu quero falar apenas de uma coisa que faz parte da libertinagem. O que é a libertinagem? A libertinagem é um espírito licencioso. Ou alguém que já perdeu o pudor. Certo? A moralidade, ela não há mais um freio na vida desse indivíduo. Antes de fazer qualquer coisa, e a palavra libertinagem está ligado à lascívia, E essa palavra, ela traz a ideia de alguém que já não mais tem aquele freio de raciocinar sobre a sua vida, no que ele está passando para os outros. Lascívia nada mais é do que o ato de provocar no outro um desejo sexual. Você não é apenas responsável de se separar da imoralidade sexual. Você também é responsável por não provocar nos outros desejo. E aí eu quero refletir com vocês sobre o seguinte. Todas as vezes que você veste uma roupa, você pergunta se Jesus aprova a tua roupa? É só perguntar. Vá para o espelho. Pergunte, Senhor, o Senhor aprova essa roupa? A libertinagem hoje está tão grande, mas tão grande, que todo mundo quer mostrar o que, irmão? O corpo. O culto ao corpo hoje é algo absurdo. Absurdo. Meu irmão, se você é solteiro, isso significa que o seu corpo não pertence a outro. Se não pertence a outro, pertence à sua família, ao seu pai e à sua mãe.
Logo, você não pode causar em outro o desejo sexual. Se você é casado, seu corpo pertence a quem? Ao seu cônjuge. Agora, me ajudem, por favor. Por quê? Me diga uma coisa, irmão. Qual é o sentido de uma mulher, ou de um homem, seja lá quem for, pegar o seu celular, bater uma foto em frente ao espelho e fazer assim com a bunda e postar? O que ela quer mostrar? Me ajude, o que ela quer mostrar? O seu corpo. Você vai para uma praia, aí usa biquíni lá, praia lá, aí você bate uma foto. Bate uma foto, irmão, pastor, é porque eu quero bater uma foto para ficar para mim. Guarde! Guarde! Vocês já viram o pastor batendo foto, pelado por aí e postando para vocês? Vocês não viram. A Sandra tem uma roupa, é a única que ela tem, nesse sentido, tá bom? Ela tem outras roupas, irmão. Tem um vestido lá tem um vestido que tudo por aqui tá bem direitinho, mas aqui atrás, quando ela veste, tá ok, mas é escuro e é claro. Eu não sei como é que é aquilo, é escuro e é claro. O fato é que quando ela resolve vestir, tudo atrás fica aparecendo. Sutiã fica aparecendo. Na hora que ela veste, eu chamo ela e digo, minha filha, tá aparecendo. O nome disso é zelo. Agora tem uma regra de macho que as esposas ficam soltas ao vento. Também os homens. Meu irmão, aqui não é uma crítica. Você vai para a sua academia? Vai, ok. Mas para que você filma, bate foto e joga? Isso vai mudar a vida de quem, irmão? Vai transformar a vida de quem? De quem, irmão? De quem? De ninguém. Mas por que você quer mostrar seu corpo? Por quê? Suas pernas? Por quê? Você está querendo agradar a quem? Você está querendo chamar a atenção de quem? Isso chama-se, irmão, uma sociedade que está extremamente vazia. O coração está extremamente vazio. E precisa de elogio. Precisa de like. Precisa ser visto. Precisa ser elogiado. Mas, irmão e irmã, vocês não precisam disso. Vocês têm Cristo no coração de vocês, o Espírito Santo morando na vida de vocês. Mas pastor, eu quero gravar para a posteridade, para provar a minha vitória. Amém, irmão, grave. Compre um pendrive de 20 terabytes. Grave lá. E depois coloque tudo em sequência. E aí passe um feriado todinho, se acorde 7 da manhã, vá até 10 da noite assistindo a sua vitória. Como eu venci, como eu estava gordo, como eu venci isso, como eu emagreci, glória a Deus. Depois se ajoelha e diz, Jesus, muito obrigado pela vitória que tu me deste. Ponto. Aí você não quer nem isso. Sabe o que você quer? Mostrar para os outros. Lá no fundo, é isso que você quer. Um coração extremamente vazio, sem sentido e que precisa disso para se sentir bem. Sabe quem pratica essas coisas? Para onde vai? Para onde vai? Para o lago que arde em enxofre. Cuidado, irmãos. Cuidado que se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você deveria se comportar minando qualquer tipo de deturpação sexual de sua vida, abolindo completamente.
todo e qualquer evento sexual que não esteja dentro das balizas dadas pelas Sagradas Escrituras. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, é responsabilidade sua mortificar a impureza, se excluindo de tudo que possa sujar sua mente, sujar seu coração e sujar sua boca. Você é responsável por isso. Mas não apenas isso. Você é responsável também em não causar nos outros desejo pelo seu corpo. Você é responsável por isso. Os outros, pastor, mas eu sou solteiro, e se eu não me vestir desse jeito, quem é que vai ser atraído por mim? Se você está querendo atrair os outros por causa do que você veste, e não por causa do que você é, sabe de uma coisa? Quando você começar a criar uma peiazinha, ficar feiazinha, sabe o que vai acontecer? Vai te deixar. Porque você atraiu pelaquilo que você não era, pelaquilo que você vestia. Quando você começar a usar a camisa do Juraci, ele vai te deixar. Porque não foi o que você é que atraiu ele. Não foi as tuas virtudes espirituais que atraiu ele. Foi todo um jogo de desejo, todo um jogo de paixão. Você é racional, você não é irracional. Os animais, irmãos, é que atrai o outro pelo feromônio. Solta um negócio, aí o outro fica doido por aquilo. Você é racional. Você está além dos impulsos, dos desejos da sua carne. Você está muito acima disso. Você tem uma regra que rege a sua vida. O Espírito Santo, fazendo com que tudo que você faça agrade a Deus. Simples. Bom, se é para o fogo do inferno é uma redundância, né, irmãos? Se é para o inferno, eu não estou dizendo, não é quem cometeu esse pecado, não, viu? Não estou dizendo que é isso, não. Eu deveria ter iniciado com essa separação, que uma coisa é você ter cometido esse pecado, mas você não ser essa pessoa. O que eu estou falando é você ser essa pessoa, tá bom, irmãos? Então divida aí, por favor. E eu termino dizendo o seguinte: futuramente, essas pessoas irão para o lugar que a Bíblia até já disse que é o lago de fogo. Mas, presencialmente, agora, no presente, como é que a igreja deve agir com essas pessoas? Lembra que eu vou falar de muita coisa, viu? Vou falar de muita coisa. A gente só se porta com o pecado da imoralidade. Mas, fuxico, mentir, tudo isso aqui vai estar incluído nas obras da carne, tá bom? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5. Se, na eternidade, Deus vai lançar no inferno esses indivíduos que praticam essas coisas, mas isso é na eternidade. Aqui agora, como a Assembleia dos Santos, como que a Igreja de Jesus deve conviver com essas pessoas. Capítulo 5, versículo de número 9. Já lhes disse por carta. Não, vamos ver o capítulo 6, versículo 9. Depois a gente volta para cá. Capítulo 6 e 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de... Eles não vão entrar no reino de Deus. Mas isso é para o futuro. Mas aqui agora, como é que nós, comunidade dos santos, pecadores que se arrependem dos seus pecados e continuam mortificando a natureza pecaminosa, como nós devemos conviver com o mundo ou com as pessoas que têm essas características? 9, versículo 5, capítulo 5, versículo 9. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais, a mesma palavra lá.
Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que vocês não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral. Vou terminar aqui. Qualquer que se dizendo irmão seja imoral. Se no futuro Deus irá condenar todos os que praticam essas obras e jogá-las no inferno, no presente, a forma como nós, igreja, devemos reagir a indivíduos que andam na fornicação, no lesbianismo, no adultério, na prostituição, em todas aquelas formas de pecado, na impureza, na lascívia, nós devemos não tratá-lo como? Me ajude, irmão. Nós devemos não tratá-lo como irmão. Por quê? Por que não devemos? Porque ele está noutra categoria. Uma é a categoria do fruto do Espírito. Outra é a categoria da carne. Está tão claro, irmãos. Mas está tão claro. A gente é por conveniência. Por causa de conveniência. O cara é adúltero, mas a gente gosta. Vamos tratar como irmão. Isso é conveniência, irmão. Isso é conveniência. O cara é imoral. Mas, irmão, está ali com a gente gosta. Isso é conveniência, isso não é Bíblia. Isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, é noutra categoria. É noutra instância. Está na outra prateleira. Como seres humanos, todos nós somos iguais. Mas como igreja, nós somos diferentes. Nós estamos dentro daquela classificação do fruto do Espírito Santo. Por isso que é incoerente. Se você sabe que alguém vive nessas práticas, você chamá-lo de irmão. Uma vez alguém disse assim, pastor, quando a gente estava debatendo a questão do pastoreio com o conselho da igreja uma vez, alguém disse assim, pastor, eu creio que o pastorado, a unção de pastor, ela é eterna, ela é para sempre. Então, um dia que eu ver um pastor, colega meu, sentado na mesa do bar, bebendo e se embriagando, eu vou chamar ele de pastor. Isso é coerente, irmão? Claro que não. Claro que isso não é coerente. Então, aprendamos com o texto que vem agora nessa noite e apliquemos esse texto nas nossas vidas. Cuidado para não tratar. Olha o que Jesus diz, o que a palavra de Deus diz. Deus abomina aqueles que chamam o certo de errado e o errado de certo. Deus abomina isso. Cuidado para você não tratar uma coluna do fruto do Espírito com alguém que é imoral. Cuidado. Porque quando você faz isso, você está consentindo com as obras das trevas. Cuidado com isso.